Atualizações sobre o caso assustador de August Borden, 15 anos jovem jogador de futebol americano, levado ao hospital com ferimentos graves. Ainda não temos explicação do que aconteceu. É muito estranho. Agora temos novidades e vamos trazer de volta Jason, pai de August, com atualizações para compartilhar. Bem-vindo ao Sidebar apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Ok, então temos uma atualização sobre essa história muito estranha e esquisita que cobrimos algumas semanas atrás. É o caso de August Borden, 15 anos, de Tuscumbia, Alabama. No dia 19 de agosto, August, calouro e jogador de futebol americano da Dashler High School, foi levado de helicóptero após sofrer ferimentos considerados muito extensos pelas autoridades. De acordo com a revista People, ele sofreu uma concussão, fraturas orbitais abaixo de cada olho e uma fratura no crânio atrás da cavidade sinusal. Aparentemente, ele passou horas e horas na unidade de terapia intensiva. Ele precisou ser entubado. Agora, felizmente, ele já recebeu alta do hospital. Vamos conversar um pouco mais sobre o estado atual dele com o pai dele, ver como ele está. Claro, a questão é como isso aconteceu. E como relatamos da última vez, a grande preocupação é que August não parece se lembrar do que aconteceu. O que não está claro são as circunstâncias desse evento, tornando-o um mistério. Segundo a WAA-IT, a mãe de August, Kristen Van Devender, foi avisada pela escola que o filho sofreu ferimentos por uma queda traumática, talvez de uma escada. A reportagem dizia que ele foi encontrado perto da escada, mas a família parece não aceitar essa versão. Vamos conversar com Jason Borden em breve e você ouvirá sobre Drew também. Drew é o padrasto de August, então você ouve todos. Agora, de acordo com a revista People, a família foi informada de que profissionais médicos disseram que essas lesões não eram compatíveis com uma queda. E, novamente, vamos chamar Jason em um minuto, porque o trouxemos aqui no mês passado para falar sobre o filho dele. Agora ele também tem algumas atualizações para nós. Mas eu quero compartilhar algumas informações novas também, desde a última vez que conversamos. Em 28 de agosto, o Departamento de Polícia de Tuscumbia anunciou no Facebook. Após 2 semanas de investigação, assumiu o caso da Dashler High School e o transferiu ao Escritório de Liberdade Condicional de Menores do Condado de Franklin. Eles também recebem ajuda do escritório do promotor do Condado de Madison. Todos os envolvidos e testemunhas, exceto os treinadores, têm menos de 18 anos. Então é lá que o caso terá jurisdição. Segundo a People, o promotor de Madison, Roberto Broussard, afirmou: "Fomos designados para analisar o caso e estamos fazendo isso agora." Ele destacou que vai focar apenas em provas concretas de quem realmente presenciou ou pode testemunhar. Vale destacar que, embora Madison fique a cerca de 80 quilômetros da escola onde ocorreu o evento, isso parece necessário porque, segundo relatos, o promotor local se declarou impedido. Pode haver ligação pessoal ou conflito, não sabemos, mas o caso foi claramente transferido. A WAFF 48 obteve uma declaração do superintendente das escolas municipais de Tuscumbia, Russell Tate. Isso é importante, pois forneceu um pouco mais de detalhes sobre o que supostamente aconteceu aqui. Parece que essa carta foi enviada até para os pais. Citação: "As escolas de Tuscumbia reconhecem as muitas dúvidas sobre o incidente infeliz da última terça-feira. Embora estejamos limitados no que podemos compartilhar neste momento devido às leis federais de privacidade e a uma investigação em andamento pelo Departamento de Polícia de Tuscumbia, pois eles estavam lidando com isso na época, estou ciente da grande atenção pública e compartilharei o que puder." Segundo os treinadores, todos os jogadores iam da sala de musculação ao vestiário após o treino em 19 de agosto. Um treinador abriu a porta e supervisionou os jogadores ao entrarem no vestiário. Os outros jogadores e treinadores voltavam juntos, misturados entre si. Quando o incidente aconteceu, havia funcionários supervisionando os alunos. Os funcionários no local imediatamente ligaram para o 911 e implementaram o plano de ação de emergência para esportes. A primeira medida foi garantir que o aluno recebesse atendimento médico. O centro do 911 orientou os treinadores a iniciarem a reanimação cardiopulmonar. O pulso foi mantido o tempo todo e a ambulância chegou cerca de 5 minutos após o chamado. Após a estabilização do aluno, as escolas de Tuscumbia começaram a avisar os pais. Novamente, nossa primeira prioridade é garantir que as necessidades médicas imediatas do aluno sejam atendidas, mesmo antes de ligar para os pais.
Embora as escolas da cidade de Tuscumbia utilizem câmeras de segurança, infelizmente não há câmeras neste local específico, pois ele fica a mais de 100 metros de qualquer entrada da escola. Após o incidente, iniciamos imediatamente uma investigação e entrevistamos todas as testemunhas conhecidas no dia seguinte. Por causa da Lei de Direitos Educacionais e Privacidade da Família, não podemos comentar os resultados da investigação interna, agora encaminhada ao Departamento de Polícia de Tuscumbia, que seguirá com o caso. Esta é uma declaração anterior. Estamos cooperando na investigação. Pedimos paciência enquanto as autoridades apuram o ocorrido e solicitamos que evitem ataques pessoais a estudantes, professores ou funcionários, pois todos buscam entender o que houve. Essa situação tem sido muito difícil para a comunidade TSS, principalmente alunos e funcionários. Oferecemos aconselhamento a alunos e funcionários que precisem de apoio extra. No dia do incidente, priorizamos garantir atendimento médico ao aluno da Escola de Ensino Médio Dashlow e permitir a investigação dos fatos. Após a investigação e compreensão da situação, poderemos iniciar ações para prevenir ou mitigar incidentes semelhantes no futuro. Pedimos que incluam o aluno ferido, sua família e todos os nossos alunos em seus pensamentos e orações durante a recuperação dele. Se souber algo que ajude na investigação, contate o Departamento de Polícia de Tuscumbia. Comentários sobre a investigação devem ser enviados ao Departamento de Polícia de Tuscumbia. Roberto Bissell, diretor de programas federais das escolas municipais de Tuscumbia, disse à revista People: "Não há muito que possamos falar", referindo-se à declaração de Tati, e confirmou novamente que não havia câmeras de segurança no local. Ele ainda disse: "Ainda não há muitos detalhes disponíveis e é por isso que as pessoas estão preocupadas por aqui. Elas querem respostas. Ainda não temos todas as informações para responder. Não é ideal agir antes de conhecer todos os fatos. Você pega pesado com alguém e quer ter certeza do que realmente aconteceu." Vou trazer de volta ao sidebar o pai de Augusto, Jason Borden. Feliz em vê-lo novamente, Jason, após várias semanas. Houve novidades. Primeiro preciso perguntar como Augusto está. Como ele está se sentindo? Como está o estado da recuperação dele agora? Sim, claro. Muito obrigado por me receber de novo. Eu também queria agradecer, sabe, a sua base de fãs e agradecer a todos pelos e-mails, pelas mensagens, por tudo do que vocês fizeram, pelas doações. Isso significa muito para mim e para minha família e significa muito para Augusto. Então, muito obrigado. É um prazer para nós. Nós definitivamente queríamos expandir essa história, chamar a atenção para ela. Então fico muito feliz em saber que você tem recebido esse apoio. Isso é incrível. Claro. Obrigado. Sobre o Augusto, a recuperação é um processo diário e longo. Sinto que estou me reaproximando do meu filho, voltando ao que éramos antes disso acontecer. Ele parece melhor, está andando e conversando, o que é importante. Mas uma coisa que não sabíamos da última vez que conversamos é que August, tecnicamente, morreu naquele dia. Nós não sabíamos, só soubemos, há cerca de uma semana, que August perdeu o pulso, ficou sem batimentos cardíacos e precisou ser ressuscitado. Isso nunca foi deixado claro para nós, e isso é algo difícil de aceitar, difícil de engolir. Os profissionais de saúde ou médicos não falaram isso para vocês? Não, nunca. Só tivemos acesso ao relatório médico do Augusto na última quarta-feira à tarde e lemos por conta própria. Isso nunca foi mencionado para nós. Meu Deus, quanto tempo ele ficou sem pulso? Nós não sabemos. Não dizia. Então, pode ter sido minutos, segundos. Nós realmente não sabemos. Mas o fato é que esse caso é ainda mais profundo do que da última vez que conversamos, porque, sabe, somos sortudos por ele estar vivo. Isso é o mais importante. Mas o fato é que meu filho realmente morreu naquela escola no dia 19 de agosto. Pelas mãos de outro aluno. Jason, só esse laudo médico, você aprendeu mais alguma coisa com ele também? Sim. Então, sabe, nesse ponto, lembra, a gente mencionou antes que a escola disse para a polícia que nada aconteceu. Meu filho tropeçou no cadarço, caiu e bateu a cabeça. A gente viu aquele relatório médico e lá está, escrito, que isso foi o que alguém da escola disse para os paramédicos quando eles chegaram. Eles contaram que Augusto agiu estranho o dia todo. Eles disseram para ele que ele estava vomitando, o que nunca aconteceu. Nenhuma dessas coisas é verdade.
Então por que a escola fez questão de contar isso para o paramédico? Eles disseram que Augusto jogou em um jogo-treino de futebol americano na sexta-feira à noite. Augusto foi atingido no jogo de futebol americano. O capacete saiu, bateu em seu queixo e deixou um pequeno arranhão. Eles o tiraram da lateral do campo, fizeram toda a checagem de concussão. Tudo ficou bem. Ele não foi colocado em nenhum tipo de protocolo de concussão. Ele treinou e praticou na segunda-feira seguinte e estava no meio do treino na terça-feira. Se ele estivesse sob qualquer tipo de protocolo de concussão, ele não teria estado nessa situação em primeiro lugar. Mas eles disseram aos paramédicos que isso provavelmente foi o que causou. Mesmo após o funcionário da escola me avisar, essa criança pegou seu filho por trás, o apertou, tirou seu ar e o jogou no chão. Isso é inacreditável, meu Deus. Quero falar sobre isso, pois ainda tentamos entender o que ocorre aqui. Esse é o ponto principal. Voltando ao Augusto e a recuperação dele, eles te disseram quando ele talvez possa, não sei, voltar para a escola, quando ele talvez possa retomar a vida dele de alguma forma? Alguma indicação sobre isso? Sim, nós ainda temos vários meses de consultas com especialistas marcadas, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista mental. Agora, voltar à escola não está em pauta. Vamos resolver isso quando for o momento. Pessoalmente, não acho que ele perder algo em pré-álgebra seja algo preocupante no momento. Infelizmente, sabemos que August não praticará mais esportes de contato. E isso, sabe, aquele incidente tirou o sonho dele. Sinto muito em ouvir isso, porque sei que o futebol era uma parte importante da vida dele e da família dele. Sinto muito mesmo em ouvir isso. Ele se lembra de alguma coisa, de algo sobre o que aconteceu? Sim, a última coisa, sabe? Eu conversei com ele e tento ter cuidado com as palavras e, sabe, não quero fazer nada que... Quanto a lembrar, Augusto se lembra de estar na sala de musculação, o que, se você olhar o relatório original, o que nos disseram é que Augusto estava na sala de musculação. Eles levantaram peso e depois foram treinar futebol americano no campo. E o evento aconteceu em algum lugar entre a sala de musculação e o campo de futebol americano. A última coisa de que Augusto se lembra é de estar naquela sala de musculação. O que você sabe levanta um ponto importante, aquele endereço de e-mail que criamos. justisfarog@gmail.com. Recebemos vários relatos lá. Vários e-mails de pessoas que dizem ter sido testemunhas oculares e que têm uma teoria e uma história novas e interessantes que nunca ouvimos antes. E essa teoria é que várias pessoas entraram em contato e disseram que esse evento não aconteceu naquelas escadas, que na verdade aconteceu em algum lugar perto da sala de musculação, seja na entrada, na saída, em algum lugar daquela área, e que vários jogadores de futebol americano pegaram o corpo de Augusto e o carregaram até aquela área, onde o colocaram no chão, e então ligaram para o 911. Agora, esse é um detalhe novo. Isso é algo sobre o qual não tivemos a chance de falar da última vez. Queria te perguntar, o que você descobriu e ouviu desde nossa última conversa? Que houve alguns avanços em relação a quem está cuidando do caso. Começando por aqui. Na última conversa, o departamento de polícia afirmou não ter conseguido falar com August. Houve algum? Órgão de segurança já falou com August? Não, ainda não falaram. E sabe, eu queria voltar e só mencionar uma coisa, que isso também é uma informação nova para você. Isso se refere ao Departamento de Polícia de Tuscúmbia, responsável originalmente pela investigação. Se você lembra, fui até eles em 22 de agosto e registrei o boletim de ocorrência inicial. Eles me disseram que, sabe, foram informados na escola que era apenas uma criança que caiu e bateu a cabeça. Não houve motivo para boletim de ocorrência. Isso ocorreu em 22 de agosto. No dia 26 de agosto, Drew e Kristen, que são o padrasto e a mãe de August, estavam conversando com o investigador principal. Eles já estavam com esse caso há 4 dias. Drew perguntou ao investigador principal: "Ei, você já falou com o principal suspeito?" E lembre-se, estamos falando do principal suspeito, porque foi isso que a escola nos disse nessas ligações relatadas 3 horas após o incidente
exatamente quem fez isso com meu filho. Drew perguntou: Você já falou com o principal suspeito? E ele respondeu: De quem você está falando, Drew? E Drew, você sabe, disse o nome de quem fez isso. E ele respondeu: Não, ainda não falamos. E Drew pergunta: Por que vocês ainda não falaram com ele? E o investigador responde: E isso está em uma ligação gravada. Ele responde: Bem, Drew, é uma situação complicada. Onde está essa ligação? Ah, nós temos isso gravado. Nós temos tudo gravado. O que você pretende fazer com isso? No momento, estamos apenas guardando isso, porque, na minha opinião, parece que isso vai muito além de apenas conseguir justiça para o meu filho. Quero aprofundar isso. O que você acha que está acontecendo? O que está descobrindo sobre as autoridades? O caso foi enviado ao Escritório de Liberdade Condicional de Menores do Condado de Franklin, com apoio do promotor do Condado de Madison. O que achou disso? Vou te contar outro fato que aconteceu desde nossa última conversa. Em 28 de agosto, 2 dias após o investigador principal informar a Drew que ainda não haviam falado com o principal suspeito. Essa é uma ligação gravada. O investigador principal entrou em contato com Drew e disse: Drew, você sabe, sentimos muito por isso, estar demorando tanto. Decidimos que vamos seguir em frente com a acusação de agressão em 3º grau contra o menor. E nesse momento, a gente está, sabe, com sentimentos mistos. Primeiro você pode ver as fotos do meu filho. Isso não é o que uma agressão em 3º grau parece. Isso é claramente agressão em 1º grau. Agressão em 3º grau é uma contravenção leve, um tapinha, multa de algumas centenas de dólares e pronto, siga jogando futebol. Estou irritado com isso. Ligo para o investigador principal. Deixo uma mensagem de voz dizendo que precisamos falar sobre a diferença entre agressão de 1º e 3º grau, pois ele parece não entender. Esse investigador nunca retornou minha ligação. Pelo menos tivemos o fechamento de que agora eles trabalham conosco. Eles concluíram que algo aconteceu. A história confirma o que a escola disse. Outra pessoa fez isso com meu filho e seguem com a acusação de agressão em 3º grau. O investigador sugeriu a Drew: que tal amanhã, dia 29 de agosto, última sexta-feira? Que tal amanhã? Eu vou passar aí. Vamos revisar os detalhes, vou me encontrar com você e com Kristen e vamos discutir tudo. Nesse dia, sumiu completamente. Descobrimos, como você disse, que o caso seria transferido para outra jurisdição, a 2 horas de distância. E você já falou com essa nova agência ou alguma das novas agências que estão ajudando nessa investigação? Sim, conversamos. Passei cerca de 2 horas com o Ministério Público de Madison na última terça-feira à tarde. Tivemos uma boa conversa com eles e soubemos que a reportagem saiu antes do previsto. Franklin não está envolvido nisso. Eles foram convidados, mas recusaram educadamente. Isso é exclusivamente com o escritório do promotor de justiça de Madison. Ok, é bom saber disso. É bom saber disso. Você sabe por que foi transferido? Digo, houve relatos sobre algum tipo de conflito de interesses? Você sabe o que aconteceu lá? Sim, acho que existe um grande conflito de interesses ali. Me parece que essa é uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece. E sabe, vimos de diferentes juízes e diferentes policiais que todos dizem: ah, estamos todos muito envolvidos nisso. Sabe, nessa região, todos, inclusive o promotor, têm filhos que estudam lá. Ele doa dinheiro para a escola de lá. Os policiais, os filhos deles, estudam lá. O juiz, o filho dele, está no time de futebol, né? Todo mundo é um pouco próximo demais dessa área, o que leva a uma questão maior. Se todo mundo é tão próximo, se todo mundo está envolvido com aquela escola, que casos de verdade eles podem investigar lá? Parece que, sendo tão próximo, não dá para fazer nada. E esse é um ponto justo. E agora que isso está nas mãos do condado de Madison, aquela conversa que você teve com eles, e obviamente você não precisa revelar o que foi dito, mas você se sente confiante de que eles vão conduzir essa investigação direito? Sim, até agora, não tenho motivo para duvidar do tipo de trabalho deles. Acho que temos 2 pontos a nosso favor. Primeiro, fica a 2 horas daqui.
Acho que eles estão longe o suficiente daquela bolha para que não haja nenhum tipo de influência que possa levar à parcialidade. A segunda coisa que está a nosso favor é que, não querendo diminuir o nosso próprio caso, mas estamos falando agora de uma área que supervisiona a segunda maior cidade do estado. Ela tem quase 500 mil de habitantes. E não querendo diminuir o nosso próprio caso, mas sabe, eles lidam com coisas assim com muito mais frequência do que aquela pequena força policial em Tuscúmbia faria. Acho que isso é bom pra gente, pois esperamos ter deixado a parcialidade de lado. Eles também sabem as perguntas certas e parecem mais preparados. E eles te deram uma previsão de quando eles poderiam, o que eles poderiam estar fazendo, quando poderiam ter uma resposta ou não? Não, só disseram que vão trabalhar nisso. Você pode confiar na gente. E essas coisas demoram um pouco. Mas então, sabe, isso volta à questão de por que o último boletim de ocorrência? Por que a última força policial nos disse que eles já tinham tomado uma decisão e que iriam seguir adiante com uma acusação de agressão? Eles disseram que estamos basicamente começando tudo do zero. Amanhã faz exatamente 3 semanas desde o momento em que o acidente aconteceu. E até hoje, o principal suspeito ainda não foi de nenhuma forma repreendido pela escola. Eles ainda estão jogando futebol toda semana, o que vai contra o próprio manual do estudante da escola. Se 2 alunos se envolvem em altercação física, o manual determina que a criança não pode participar de atividades extracurriculares, incluindo futebol, por 10 dias. E nós temos um relatório da escola dizendo exatamente quem fez isso. Então eu não entendo. Parece que eles simplesmente estão ignorando as próprias regras. Vamos falar um pouco mais sobre a escola e o que você acha da resposta deles, porque o superintendente Tati disse que, devido às leis de privacidade, há um limite para o que eles podem dizer sobre o que aconteceu. O que você achou dessa resposta? Você entrou em contato com ele, você entrou em contato com a escola. O que você está ouvindo desse lado? Não, eu não tive nenhum contato com a escola. Eu pedi para ser contatado. E neste ponto, sabe, está muito claro que isso é totalmente unilateral. Investigação, ao menos pela escola. Sabe, eles até hoje, como eu disse, amanhã faz 3 semanas desde o momento em que isso aconteceu. O diretor da escola ainda não teve a decência de ligar para ninguém da nossa família e nem sequer oferecer um pedido de desculpas de 30 segundos pelo fato de que meu filho morreu naquela propriedade da escola naquela tarde. Então não, eu não acho que a escola está colaborando conosco e neste momento não há motivo para entrar em contato com eles. Ele falou sobre como, sabe, você vir aqui no City Bar, como isso ajudou. Infelizmente, eu estava no CrimCon e um dos temas comuns sobre os quais continuamos falando era que, às vezes, é preciso que uma história esteja circulando, se espalhe, para que haja muita conscientização e, de fato, aconteça alguma mudança, para que realmente as coisas aconteçam. Você viu isso aqui? Você percebeu se essa história teve repercussão na mídia local, na internet? Você percebeu alguma mudança na resposta que está recebendo? Com certeza, sinto que vou ser totalmente transparente com você. Eu acredito plenamente que, se não fosse por esse vídeo que você e eu gravamos, se não fosse por Kate Watson Hall, que tem sido uma grande defensora nossa na internet e com quem já gravei alguns podcasts, se não fosse por ela, isso nunca teria chegado à grande mídia. Nunca teria a atenção que tem. Eu não acho que a escola teria levado isso adiante. Eu não acho que a polícia teria eventualmente cedido e transferido o caso para outro departamento. Então, isso fez uma enorme diferença. Então, se as pessoas estão assistindo isso, o que elas podem fazer para ajudar? O que elas podem fazer para te ajudar? O que elas podem fazer para ajudar August? Como elas podem ajudar? Obviamente, e quero deixar claro, eu sei que havia uma preocupação sobre pessoas na internet, talvez direcionando ou assediando indivíduos conectados a esse caso. Não estamos dizendo isso. Claro. As pessoas querem ajudar. O que podem fazer? Bem, em primeiro lugar, sabe, eu quero sobrecarregar o escritório do promotor com o máximo de informações possível. Eu entendo isso, sabe? Ouvimos relatos de que as crianças na escola foram informadas repetidamente de que não podem falar sobre isso.
O que você sabe não é legal. Cada um deles tem o direito de dizer algo se viram alguma coisa. Criei o e-mail justiçapraaug@gmail.com e estamos pedindo para qualquer um, não me importo se você criar um e-mail falso e nos enviar algo por lá. Esses relatos foram úteis. Tudo que eu puder enviar ao escritório do promotor nos ajuda. Continuem mandando essas informações. Eu estou pedindo para que vocês não tenham medo de se manifestar. Eu estou pedindo que, se o promotor se aproximar de você e pedir para você sair da sala, porque seu nome pode estar ligado a isso. Eu estou pedindo para você apenas dizer a verdade. E, sabe, eu também queria falar sobre a indignação dos pais, pessoas daquela comunidade, que sentem que, sabe, isso é lamentável, que talvez seu filho esteja no último ano do ensino médio, e isso é problemático, porque agora eles têm que passar por um detector de metais para ir aos jogos de futebol. Eles, sabe, há um reforço policial extra presente na escola. Por isso, sinto muito que isso tenha acontecido. Lamento que isso precise acontecer, mas peço que lembrem-se de que Augusto não escolheu. Augusto não quis se machucar. Isso ocorreu por outro aluno. Se vocês estão chateados com isso, sabem, por ter que ser assim agora nessa escola, lembrem-se de que a escola teve a escolha de mentir ou dizer a verdade. É por isso que as coisas estão do jeito que estão agora. Se a escola decidir amanhã contar a verdade e dizer à polícia exatamente o que aconteceu, tudo isso acaba. Nunca precisou ser assim. Jason, antes de tudo, quero dizer que estou feliz que você tenha voltado para falar sobre esses acontecimentos. Esses acontecimentos são chocantes, no mínimo. Obviamente você tem espaço aberto aqui. Nós vamos continuar cobrindo esse caso. Que bom que você citou o site de novo para que todos possam enviar informações por lá. Nossos corações, orações e melhores desejos estão com August, com você e suas famílias. Eu sei que este é um momento incrivelmente difícil. Eu sei que ele tem um longo caminho pela frente para a recuperação. Desejamos o melhor e espero falar com você em breve. Muito obrigado pela recepção, Gessé. É isso por agora no Sidebar. Obrigado por acompanharem. E como sempre, por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que você ouça seus podcasts. Siga-me no Instagram ou X. Sou Jesse Weber. Até a próxima.